Meus irmãos preciosos, irmãs, vamos nos colocar de pé mais uma vez para a gente ler um trecho que é muito conhecido nosso. Vocês da igreja, você que lê as Escrituras, um texto em particular que a gente cita o tempo todo, sobretudo diante de situações difíceis, adversas. Muito recentemente, o pastor Antônio Carlos pregou de maneira magistral, tão especial, sobre esse texto. Nós vamos ler Romanos capítulo 8, a partir do verso 28. Um texto que encerra uma especial discussão de Paulo a respeito da provisão da graça de Deus. E a partir do verso 8, ele faz referência a uma condição particular que tem os que foram chamados, eleitos, comprados, predestinados, salvos por uma ação eficaz da graça de Deus, e estes dispõem de certezas que são fruto da graça. E é sobre essas certezas que eu gostaria de comentar aqui alguma coisa com vocês para a nossa reflexão e oração em seguida nessa noite. Verso 28, daí em diante do capítulo 8 da carta aos Romanos. Se você puder ajudar alguém aí ao seu lado com esse texto, para todo mundo acompanhar vai ser muito bom. O texto diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então vale a pena você observar que Paulo faz referência a um grupo específico. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e só destes, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e só desses, nos quais, pela misericórdia do Senhor, você e eu nos incluímos. Verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Verso 30, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. E seguem-se e acompanhem você comigo na leitura desse texto 6 perguntas retóricas, 5 das quais encerram estas certezas da graça. Vejam só que força extraordinária que esse texto tem. Verso 31, a primeira pergunta: que diremos, pois, à vista destas coisas? Segunda pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Segue-se a terceira pergunta: porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Verso 33, a quarta pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? A quinta questão: é Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E a sexta bendita pergunta, que pede só uma resposta, quando se trata de respondê-la você e eu: quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos super vencedores, é esse o sentido do texto. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém?
Louvado seja o Senhor. Esta é a firme, verdadeira, insubstituível, inspirada palavra de Deus. Que ela alcance o meu coração, o seu coração, com muito poder nessa noite. Amém. Você pode se assentar. Meus queridos irmãos, você tem acompanhado comigo, e alguns talvez perplexos. Perplexidade é aquele estado em que a gente diz: meu Deus, para onde esse mundo vai? Para onde vou eu? O que fazer diante desse quadro, dessas condições que estão à minha volta? Olhando o cenário internacional, você sabe, existe aí o ebola, uma coisa terrível, difícil, louca, declarada emergência mundial de saúde pela Organização Mundial da Saúde recentemente, e agora já o drama batendo a porta do nosso país. Viram vocês? Primeiro caso lá no Senegal, de onde vem nosso querido irmão José Dilson, já aconteceu, e agora, numa das fronteiras do nosso país, lá no norte, as autoridades, lá no Acre especificamente, estão aflitas, porque, dizem eles, diariamente chegam senegaleses querendo se instalar no nosso país. Eles não sabem o que fazer com essa condição. Mas a gente avança para questões tão difíceis quanto aquela crise horrível lá na Ucrânia. Há algum tempo já, situação de conflito severíssimo. E o que é que se pode dizer daquele louco Estado Islâmico? Recebi ontem um vídeo do Leonardo, terrível, aterrador, e a gente sabe que não é montagem, não é edição. Viram vocês, pedido do Jorginho aqui pela nossa rede de oração, a favor de crentes cristãos naquela situação terrível, difícil, no norte do Iraque, norte da Síria, aquele tal Estado Islâmico, uma organização chamada ISIS, hiper radical, passando a faca literalmente. Viram vocês o assassinato cruel, inimaginável para um ser humano, diante de câmeras de televisão, de um jornalista americano, bem recentemente, por um terrorista desse tal Estado Islâmico. Quando a gente pensa na situação aqui do nosso país, basta você ler os jornais do dia. Você conhece bem essa situação. Veja só o que dizia hoje o jornal de maior circulação aqui no estado do Rio de Janeiro, as várias manchetes que eu copiei. Onda de mudanças se repete nos estados, referência a esse fenômeno que é a Marina Silva, que no mínimo derruba todas as certezas que se pode ter nessa vida. Surpresa impressionante, um engendramento de condições que a gente fica pensando: Senhor, que história é essa? Outra manchete de primeira página no mesmo jornal: inferno na via férrea, tráfico já ocupa 16 estações de trem. E ainda que você possa dizer: olha, essa imprensa vende, sangue vende muito mais jornal do que flores. É verdade, eu sei muito bem disso. Mas não se pode negar que essas situações andam acontecendo para valer. Mesma primeira página do mesmo jornal: colapso na saúde. A realidade é paralisante a respeito e a propósito de um livro publicado por um especialista em saúde, dando conta da situação difícil porque passa a saúde no nosso querido Brasil. Intervenções frustradas, é aqui uma referência ao cenário internacional. Modelo ocidental fracassa no Iraque. Exatamente a condição a que me referi há pouquinho. Aquela história de exportar democracia não funcionou 11 anos depois da invasão do Iraque pelos Estados Unidos. E eu não poderia deixar de fazer referência a essa manchete: Vasco perde em casa, técnico se demite após goleada. No meio de toda a luta e a tragédia nacional, para alguns essa é a manchete que mais chamou a atenção. Confesso a vocês que não para o meu caso particular. Mas, enfim, eu respeito as opções dos irmãos e irmãs. A gente é livre para torcer por quem quiser. Do ponto de vista do cenário pessoal, e aí é que frequentemente a sua vida se sente muito mais exprimida, porque você diz: tudo bem, essas coisas acontecendo no mundo, no planeta, eu sou sensível, eu sou de Deus. No cenário nacional, mas o que é que se pode dizer do seu coração, do meu coração, da minha vida, da sua vida? Não sei, talvez em festa,
celebrando várias conquistas, que seja assim pela misericórdia do Senhor, mas frequentemente não é assim. No mesmo jornal li hoje uma entrevista dramática de uma jornalista muito conhecida, na verdade uma cientista política chamada Lucy Hipólito, muita gente deve conhecer, que 2 anos e pouco atrás viu-se na volta de uma viagem maravilhosa, ela descreve na entrevista, de Paris, viu-se acometida por uma doença terrível, cujo nome em francês eu não me arrisco a dizer por respeito a dona Liane e esse pessoal que manja a beça de francês. Fiquei com medo, receio. Até copiei aqui o nome, eu falei, eu não vou pagar esse mico na presença dessa gente maravilhosa que sabe francês. Enfim, uma doença terrível, paralisante, que leva à perda da habilidade de grupos musculares. E subitamente, a vida dessa cientista política viu-se imersa numa jaula. 2 anos depois, ela já celebra algumas conquistas, saiu daquele estado crítico, mas essa é a loucura das incertezas que acometem as nossas vidas, a ponto de alguém dizer aqui a minha paráfrase, que a vida parece, lá pelas tantas, por conta de tudo isso, parece que o nosso destino é determinado pelo que alguém chamou de azares da vida. E aqui um outro escritor se referiu como uma sinistra orquestra regida pelo absurdo. Porque ao ajuntarem-se essas pontas, o que se verifica na experiência de tantos é que as pontas não se ajuntam. Esse texto que a gente acabou de ler, no meio das muitas, inúmeras incertezas da vida, é um texto que afirma certezas maravilhosas. 5, que eu quero anunciar, para em seguida nós orarmos aqui, que você e eu precisamos manter firmes sempre nos nossos corações. Certezas que decorrem da operação da graça de Deus, que encontrou você, que me encontrou, que encontrou o drama da loucura de uma vida que parece não fazer sentido e que, aliás, sem Deus de fato não faz sentido mesmo algum. Encontrou-me com a aplicação da sua porção de favor imerecido e que recupera a minha vida, recupera a minha existência. Paulo diz aqui, chamou-me para restaurar em mim a imagem do próprio Jesus. E nessa operação bendita, você e eu, alcançados nós por esta graça, que numa linguagem teológica chama-se de graça especial, porque alcança de maneira especial aqueles chamados para a salvação, e que a este favor imerecido de Deus respondem com arrependimento e fé. Estes, alcançados por esta graça, detêm nos seus corações, e só estes, benditas certezas, que precisam, que devem, que vão alimentar a sua jornada nesse louco e incerto mundo de uma vida louca e incerta o tempo todo. Veja comigo, cada pergunta enuncia, por sua resposta implícita, uma certeza. E todas essas certezas estão agarradas, são dependentes, estão ancoradas a uma verdade que Paulo fala nesse mesmo texto. Pensando e refletindo sobre isso, eu me lembrei de uma entrevista que há algum tempo, acho que já até fiz referência nesse púlpito a essa entrevista, do Caetano Veloso, que é inteligentíssimo, fala algumas coisas assim meio diferentes. Uma delas, ele falou recentemente a propósito desse cenário brasileiro confuso. E o repórter perguntou, Caetano, você é otimista com respeito ao Brasil? O Brasil vai piorar ou melhorar? Ele disse, o Brasil vai melhorar. E o repórter perguntou, por que vai melhorar? Ele disse, porque eu quero. E está acabado. Achei, no mínimo, que faltou um pouquinho de humildade a ele, para dizer o mínimo. Faltou muito lastro na resposta. Que certeza é essa? Vai melhorar. O que é que lastreia essa certeza?
Paulo enuncia para a minha vida e para o seu coração certezas decorrentes da provisão da graça de Deus para a minha vida, todas elas fundadas, ancoradas, profundamente estaiadas em verdades que ele mesmo declara aqui nesse texto bendito. Vamos a elas. O primeiro texto diz assim, primeira pergunta, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A certeza que precisa marcar meu coração, inspirar minha vida, motivar minha jornada, inflamar meu coração a cada dia, é que com Jesus eu posso vencer qualquer inimigo. Quem será contra nós? E se você, dessa pergunta, que enuncia a certeza de que com Cristo eu posso vencer todos os inimigos, se você eliminar a parte inicial da pergunta, ela não fará o menor sentido. Quem será contra nós, sem dizer, se Deus é por nós? Esta é a verdade, que dá ancoragem à certeza de que com Cristo eu haverei de vencer todos os inimigos. Posso vencer todos os inimigos, porque Deus é por mim. Sem essa verdade, de outro modo, a minha resposta seria tão fluida, gasosa, tão inconsistente e vazia, quanto, com todo respeito a ele, a resposta do Caetano Veloso. Porque muitos vão se levantar contra você. Talvez você diga o seguinte, mas eu não tenho inimigos. Que bom que seja assim. O texto, de fato, refere-se, você viu, você leu comigo, a situações da vida que são esses tais, entre grandes aspas, na nossa compreensão bíblica, evangélica e cristã, o que alguém disse, como citei há pouco, os azares da vida, os absurdos da existência. Diz Paulo, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Situações em que você se verá metido, indesejáveis, não planejadas, fortuitas, surpreendentes, devastadoras. Inimigos. E o texto diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Significa dizer que no coração daqueles alcançados pela graça salvadora de Jesus, de Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor e nossa vitória, estes poderão vencer com Cristo todos os inimigos. Todos os inimigos. A questão aqui nesse ponto é o que a gente poderia chamar de titularidade da peleja. Me lembrei de um texto glorioso, maravilhoso a esse propósito, a esse respeito, segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Rei Josafá foi ameaçado por um exército assírio, armado até os dentes, muito mais poderoso do que eles, todos do pequeno reino de Judá, sentiram muito medo e se colocaram a orar e a jejuar. E a história declara que Deus mandou um profeta dizer: não temais, nem vos assusteis diante desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas é minha. Isso significa, se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitos haverão de se levantar contra você e contra mim, muitos azares nesta vida, muitas incertezas cercando o meu percurso vida fora, mas dado que Deus é por mim, a peleja lhe pertence, não a mim. Foi a palavra do profeta a Judá e a Josafá. Neste encontro não tereis que pelejar, verso 17, segundo o livro de Crônicas, capítulo 20. Tomai posição, estai parados e vede o livramento do Senhor.
A peleja pertence ao Senhor. Se Deus é por mim, é por você, quem será contra mim e contra você? Muitos haverão de se levantar, mas em Cristo Jesus, nosso Senhor e nossa vitória, você haverá de ser sempre um vencedor. Amém. Louvado seja o Senhor. Esse final de semana, passei com a Moniquinha por uma livraria. Ela gosta muito de passar por livraria. Eu também gosto, menos do que ela, mas gosto também. E folheando lá um livro, eu vi um livro grosso, talvez interesse muito aos psicólogos, psicanalistas, me chamou a atenção, folhei durante uns minutos. Título do livro: O Demônio do Meio-Dia, uma anatomia da depressão. Texto sério, grave, profundo, tratando desse inimigo terrível que tem assolado tanta gente, inclusive gente preciosa, alcançada pela graça eficaz para a salvação. Quero muito nessa noite, no encerramento dessa meditação, orar com gente preciosa e amada, que se vê às voltas com esse draconiano, impiedoso inimigo, que se chama depressão. Uma segunda certeza que esse texto enuncia, verso 32, vejam só que maravilha: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A certeza é que Deus me haverá de conceder toda a provisão suficiente por toda a minha vida. Aqui não é um endosso aquilo que você tem ouvido várias vezes se comentar por aí, mesmo desse púlpito, teologia da prosperidade. O texto diz que Deus, de maneira generosa e gratuita, haverá de me conceder toda a provisão para o essencial da minha vida, vai me sustentar, e você pode descansar no fato de que Deus haverá de prover para todas as coisas, no essencial da sua vida, de maneira absolutamente graciosa e generosa. E que verdade lastreia essa certeza afirmada pelas Escrituras? Viram verso 32? Deus não poupou o seu próprio filho. A cruz é a evidência objetiva da graça de Deus, da generosidade do Senhor na direção da minha vida e da sua. Paulo diz assim: Deus não nos negou o seu próprio filho. De modo que, se esta é uma verdade plena, profunda, absoluta, se Deus não negou o seu filho, como é que haverá de me negar aquilo que me é necessário para que eu viva uma vida digna diante da sua presença e diante do seu altar? Aquele que não negou, não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Claro que haverá situações muito difíceis, e há muitas delas aqui entre nós. Também gostaria muito de, nessa noite, daqui a pouquinho, orar com gente que anda lutando com empregos, subemprego, emprego ruim e desemprego. Nós vamos orar, clamar juntos aqui, na perspectiva de que Deus haverá de prover graciosamente todas as coisas. E se a temporada for mais longa ou mais curta, Deus tem o remédio, a resposta, a saída, a solução. Mas você não pode deixar de afirmar para o seu próprio coração essa bendita certeza da sua graça. O Senhor que não me negou o seu próprio filho, e por mim, por minha salvação, o entregou graciosamente, não me deixará de prover gratuitamente
todas as coisas no que for essencial para você viver para o louvor da sua glória, cumprindo os seus eternos propósitos. A terceira certeza, versículo 33, quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? A palavra de Deus declara que há 3 promotores que de maneira diuturna, insistente, acusam você, alcançado pela salvação, pelo perdão de Deus, o tempo todo. A sua própria consciência. João, escrevendo na sua primeira carta, ele diz: mas se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração. Sua própria consciência. Você, às voltas, com perdoar-se, vir-se livre do que ficou para trás. Existe um outro algoz, acusador, promotor terrível. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Deus derrotou, por meio de Jesus, o acusador dos irmãos, Satanás, que os acusa diante de Deus de dia e de noite, diz o texto de Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Sua própria consciência, o adversário e eventualmente a consciência dos outros, que acabam por julgar a sua vida, o seu passado, o seu presente. Paulo mesmo tratou dessa situação, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, depois você pode ler o texto. Mas o que Paulo diz aqui é o seguinte: olha, já que existe uma verdade profunda no fato de que Deus me justificou, o Senhor, que numa linguagem forense bíblica é o supremo juiz de toda a vida, o Senhor me justificou, Ele que é o juiz último da minha consciência e da minha vida, pelo sangue de Jesus lavou-me de todo o pecado, ninguém poderá intentar acusação eficaz, efetiva contra a minha vida. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Vocês sabem, não sei se é a melhor imagem, mas às vezes me passa pela cabeça que o que muitos crentes sofrem, o adversário tenta fazer com todos nós, de maneira maior ou pior, ou menor, é aquilo que tem se tornado um câncer no uso das redes sociais, da internet, etc. Vocês têm visto que até esforços legais, jurídicos, tem um candidato a senador, não vou dizer o nome dele aqui, mas se escorando inclusive na proposição de uma lei nesses termos, para coibir crimes de exposição da vida dos outros pela internet. Gente que gravou o que não deveria ter gravado, ou gravou aquilo que deveria ter sido mostrado lá para sua casa, ou sei lá, e aquilo vira matéria de devastação da reputação de um monte de gente. No final das contas, do ponto de vista espiritual, o adversário, o acusador dos irmãos, eventualmente a sua própria consciência, a consciência dos outros, impondo julgo sobre a sua vida, a minha vida, gente salva, os eleitos de Deus, é isso, é pegar o filme da sua vida e expor. Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Uma quarta bendita certeza que ampara, que abriga, que acalenta, que conforta, deve ser assim numa noite assim como essa, o coração dos eleitos de Deus, é a que aparece no verso 34. Quem os condenará? Quem os condenará? É
Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A graça de Deus em Cristo, o imerecido favor que mantém a vida e que de maneira particular me redimiu para recuperar na minha experiência pessoal a imagem de Cristo, livrou-me do poder devastador do pecado. Romanos capítulo 7, versículo 24, finalzinho do texto do capítulo 7, Paulo diz assim, a respeito da ambiguidade que jaz no coração de todo homem: o bem que eu desejo não consigo fazer, e o mal que detesto, esse faço. E exclama angustiado: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Para dizer em seguida: graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Quem tentará acusação? Ninguém. Você e eu podemos andar livres desse horroroso algoz que é a culpa. A culpa. Mas também, de maneira mais objetiva, não há condenação que possa pesar na sua vida e na minha vida. Quer dizer que você, desejando andar melhor, a cada dia andar diante de Deus, dispõe pelo Espírito Santo desta bendita certeza da provisão da graça, para você ser a cada dia uma pessoa melhor. O drama a que Paulo faz referência, desventurado homem que sou, não se aplica aos eleitos de Deus. Era um ensejo para falar da graça salvadora, que me habilita a viver livre da condenação do pecado. Condenação do pecado faz com que o homem sem Jesus não consiga atender nem sequer aos padrões que ele mesmo se impõe pela sua própria consciência. Quem os condenará? Não há condenação. Quer dizer, você, diante da vida, diante de Deus, pode sim experimentar um texto que eu tenho citado aqui inúmeras vezes, de Provérbios: porque a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você pode sim ser melhor a cada dia, viver a experiência de um ser livre da condenação do pecado. Significa dizer livre do poder do pecado. Você também, porque sobre os eleitos de Deus não pesa a condenação. Esta bendita certeza me permite avançar na direção da morte, que é uma tremenda certeza nesta vida, sabendo que eu estou livre, definitivamente livre da morte eterna. Uma parte da nossa igreja ontem se reuniu aqui no Parque da Colina para um culto de celebração da vida do nosso querido irmão Carlos Abílio, que foi conduzido a Cristo por gente querida, seus vizinhos, Evandro, Mauro Belesse, sua família, a célula que funciona ali na casa do Mauro, dirigida por ele. Abílio se converteu, foi batizado aqui na nossa igreja 7 meses atrás somente. Durante os últimos 15 anos, o Abílio, nosso querido irmão, que está nos braços de Deus agora, lutou terrível e arduamente contra um câncer. E o Senhor o chamou agora. E ontem houve lá um culto de celebração da graça, que fez com que sobre Abílio não pesasse nenhuma condenação. E eu não tive a oportunidade de testemunhar de perto, mas nossos pastores, alguns deles, e especialmente o pessoal da célula do Mauro em particular, viram o testemunho firme do Abílio, sobre quem não pesava mais nenhuma condenação. E ele pôde avançar para os céus, livre da condenação da morte.
enfrentando a morte como plataforma de projeção para a vida eterna. Quem os condenará? O texto diz que ninguém haverá de condenar os eleitos de Deus, os salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Significa dizer que não haverá sobre mim o poder do pecado, ainda que haja pecado aqui e acolá, mas eu sou guiado pelo Espírito de Deus, não mais pelo pecado. Posso ser a cada dia um homem melhor, para o louvor da glória do Senhor. Quem os condenará? Significa dizer que sobre mim não pesam mais as penas eternas atribuídas ao pecador. A experiência bendita de um homem que, enfrentando o inimigo, que diz Paulo, o último inimigo a ser destruído é a morte, a viu destruída desde que entregou-se a Jesus, recebeu o batismo e passou da morte para a vida. Quinta bendita certeza que esse texto traz ao meu coração e ao seu coração, certezas da graça. Aqui Paulo fala da absoluta segurança no seu coração quanto ao amor de Deus. A quinta certeza é a declaração de que eu posso viver em segurança no presente. Todas essas incertezas que cercam a minha vida, a nossa vida, as nossas vidas, nossa incerta caminhada. Mas uma certeza profunda eu tenho, é de que posso viver este incerto presente com a certeza da segurança da presença de Deus ao meu lado. Paulo diz, eu estou, verso 38, bem certo. Eu estou bem certo. Posso viver em segurança este incerto presente, difícil presente, ameaçador presente. Mas também posso encarar o futuro com santo otimismo. Ele diz, nem coisas do porvir, seja o que for que o futuro, o porvir, revele a minha trajetória, nada nos poderá separar do amor de Deus. Não é uma certeza vazia pelo fato de que a garantia de não separação da minha vida deste amor procede do amor de Deus na direção da minha vida. Aqui Paulo não professa a sua inabalável confiança na sua própria fidelidade em amor a Jesus. Não é assim. Ele diz, eu estou bem certo que o amor de Deus nunca haverá de me largar. Nunca haverá de lançar minha vida no isolamento da minha própria solidão. Eu estou bem certo que aquele que me amou primeiro haverá de prosseguir a sua obra e concluir a sua obra até aquele bendito dia na eternidade. Isaías capítulo 43, versos 1, versos 2, vale sempre você guardar no seu coração. Não temas, porque eu estou contigo, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas, não te afogarás. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu estou bem certo, diz Paulo, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, louco e difícil, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu querido irmão e irmã, são 5 benditas certezas que tem que encher nosso coração de alegria, de júbilo e de paz, qualquer que seja a luta, a condição na qual você se veja metido agora.
para nós orarmos. Você pode vir se quiser você fica no seu lugarzinho. Sempre acho que vale a pena, quando o Espírito Santo de maneira particular fala ao seu coração, você se movimentar um pouquinho, porque é forma de você dramaticamente dizer: Senhor, eis-me aqui, trabalha, ativa, age no meu coração. Quem sabe a questão tem a ver com inimigos, a respeito dos quais eu falei aqui. Você tem os seus, você sabe quais são. Com Jesus eu posso vencer qualquer inimigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem sabe a questão, e aqui gostaria mesmo de incluir gente que tem sido assolada pela depressão, esse inimigo terrível. Nós vamos pedir a graça de Deus, orar para que o Senhor trabalhe no seu coração, faça um milagre, um grande milagre. Difícil para a ciência, há medicamentos que podem ajudar e ajudam mesmo, tem ajudado tanta gente, gente crente, amado. Não é para você largar os seus medicamentos, mas o Senhor pode conceder a você uma vida melhor, vitorioso sobre esse inimigo terrível. Deus me concederá suficiente provisão para toda a minha vida. Se falta um emprego, condições difíceis na economia mundial, na economia do nosso país, nós vamos orar. Senhor, atende ao clamor. Ontem eu recebi a notícia de um irmão nosso muito querido, ativo na igreja. Ele me disse: eu fui demitido sumariamente. Um processo clássico de substituição de gerentes, mão de obra mais qualificada e mais bem paga por gente que custa menos. Nós vamos orar por ele e por outros tantos na mesma situação. Terceira certeza: eu posso viver livre da culpa. E se a culpa é o que anda enchendo, fermentando a sua mente, a sua alma, aquela situação que parece que é repescada o tempo todo, exumação de cadáver da culpa na vida de crente, não pode acontecer. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus, o supremo juiz de toda a vida e da terra, quem o justifica. Estou livre da condenação espiritual. Você não precisa ser escravo das suas ambiguidades. Pode melhorar a cada dia. Ser um homem, uma mulher, um pai, uma mãe, um filho melhor, um profissional melhor. Porque você, se é de Jesus, está livre do poder do pecado. Posso viver em segurança no presente, também olhar para o futuro com otimismo. Agora nós vamos orar. Você já está aqui ajoelhado. Me permita dizer uma última coisa antes de nós orarmos. Ou você não tem a certeza do seu próprio coração ter sido definitivamente alcançado pela graça salvadora, e é preciso que você saia daqui nesta noite com esta certeza, que lhe vai ser dada pelo Espírito Santo, ao você responder com arrependimento e fé ao convite de Jesus: vinde a mim. Esta certeza é sua, é minha, deve ser sua e minha. Ou então você, já salvo, alcançado pela graça salvadora, não anda a viver no usufruto destas bênçãos, destas certezas. Vamos orar da mesma forma. Onde quer que você esteja, por favor, incline a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos colocar nosso coração diante do Senhor agora. Senhor, conheces todas as coisas. Este cenário mundial tão ameaçador parece tantas vezes tão distante de nós. O drama, o horror de homens e mulheres de Deus sob uma ameaça extrema, desumana, inumana. Lá no Iraque, na Síria, em outros cantões escuros desta terra. Aqui no nosso país, tu bem sabes, quanta coisa, quanta luta, quanta gente em sofrimento e dor.
Senhor, o correr incontrolável de um vírus estranho, ameaçador. Ó Pai Celeste, nós rogamos agora que o Teu poder, Teu governo soberano, a Tua graça que alcançou alguns, tantos, a nós, de maneira eficaz para a salvação, firme mais e mais em cada uma das nossas vidas essas maravilhosas certezas. Naqueles irmãos, nesses lugares distantes, vivendo a loucura desses dramas todos, também preserva-os em nome do Senhor. Como guardaste durante tanto tempo e tens guardado até aqui o José Dilson em ambientes tão hostis. Ó meu Deus, Tu sabes que há tanta gente sofrendo há anos de um estado crônico de depressão. Meu Deus, Senhor bendito, usa os recursos que desejares usar, ou sem recurso algum do ponto de vista médico humano, opera de maneira profunda e milagrosa, para que homens e mulheres, alcançados como nós temos sido pela graça eficaz que nos salvou, sejam dotados do usufruto mais pleno e bendito, da maravilhosa certeza de que não haverá inimigos que nos poderão derrotar em Cristo. O Senhor é o dono da guerra, a titularidade da peleja te pertence, esta peleja não é vossa, mas é minha, disse o Senhor a Josafá. Recebemos a mesma palavra profética agora, ó Deus. Senhor, Tua palavra declara que o Deus que na cruz demonstrou Sua generosidade extrema ao doar Seu unigênito Filho por nós, também nos haverá de dar graciosamente todas as coisas. Ó Pai Celeste, bem sabes o que precisa ser colocado à mesa, às mãos, no coração, na mente, na memória, nos braços, nos lares dos Teus filhos e filhas agora. O emprego que foi tirado abruptamente de alguns e não voltou mais, mas tantas outras demandas e necessidades urgentes. Ó Deus, é a Tua palavra, e nos firmamos nesta bendita certeza que a graça nos haverá de propiciar de Deus generosamente todas as coisas que nos são essenciais. Dá ao Teu povo descanso, confiança, paz e milagres que se reproduzam na rotina do dia a dia de cada um, para o louvor da Tua glória. Ó Senhor, louvamos o Teu nome por todas as Tuas operações. Ajuda o Teu povo, a mim, a cada um de nós, a vivermos com esta maravilhosa paz, coração aquecido de quem sente a cada dia a proximidade do amor de Deus, de quem nada nos poderá separar, nada, nada, nem no presente nem no porvir, nenhum poder desta vida e para além desta vida, nem as nossas próprias fraquezas e pecados. Obrigado, Senhor, por Tua voz, por Tua palavra, por Tua graça. Queremos contar daqui por diante os milagres da Tua intervenção e da Tua operação em nós. Queremos celebrar o Teu nome, o Deus que ouve, o Deus que atende, o Deus que responde, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que renova em nós a Sua graça, que enfim nos basta, que nos é amplamente suficiente em todas as coisas. Obrigado por Tua mão sobre nós, em nome de Jesus e para o Teu louvor. Amém, Senhor. Amém.